Pronto, já está gravando, acho que a gente agora pode começar oficialmente. Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Estou eu aqui, professor Daniel de Araújo Martins, como presidente dessa banca e orientador, né, da aluna Lisiane Martins, que a partir desse momento fará a apresentação, né, da sua dissertação final para cumprir os requisitos do mestrado profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento. A aluna é a Lisiane Juline dos Nascimento e Silva Martins. O trabalho é intitulado Aceitação e Uso de Ferramentas de Computação em Nuvens, um estudo sobre o contexto informacional de secretários de pós-graduação. Estamos aqui compondo a banca eu, né, o professor Daniel de Araújo Martins. Temos como nossa convidada externa, né, a professora Gabriela Figueiredo. Ela é graduada, mestre e doutora em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É atualmente professora da Universidade Federal de Pernambuco e participa ativamente de grupos de pesquisa, né, especialmente o grupo de pesquisa de gestão de sistemas e tecnologia da informação, que é o grupo certificado pelo CNPq, e tem como temas de interesse, né, a gestão de sistemas e tecnologia da informação, adoção de tecnologias e sistemas de informação, né, tecnologia e sistemas da informação verde, dentre outros, né, o que a coloca como um membro bastante alinhado com a proposta do trabalho aqui apresentado. Já na composição da nossa banca como membro interno, nós temos o professor Pedro, né, que é nosso coordenador do nosso programa de pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento. Pedro ele é doutor em Ciência da Informação pela Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, possui graduação em Biblioteconomia também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é atualmente professor do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também é membro do corpo permanente de docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento. Pedro tem como área de interesse, né, de pesquisa a informação nos ambientes das organizações internacionais, gestão da informação pública, fluxo de informações, dentre outros, né, o que também o põe em uma posição bastante, né, alinhada com a proposta do trabalho aqui apresentado. Tá? Então, essa é a nossa apresentação formal da banca, a apresentação formal da nossa mestranda, né, e aí a gente vai seguir o seguinte rito, né, como de costume, a gente fará a exposição, né, da nossa aluna dentro do tempo esperado, né? Esperamos que seja objetivamente aproveitado o tempo que lhe foi dado. Em seguida, a gente passa para a arguição da banca, começando, em especial, com a arguição da nossa membra externa, que é a professora Gabriela, seguida pelas argumentações do professor Pedro, que é o nosso membro interno, e em seguida eu farei algumas considerações, tá? A partir deste momento, a gente vai depois, em seguida, fazer uma reunião privada, só eu e os outros dois membros da banca em um outro ambiente virtual, para deliberar sobre o parecer da banca, e em seguida a gente retorna para comunicar o que foi, então, deliberado. Tá joia, Lisiane? Então, são 9h05, tá? Você fica à vontade para começar quando quiser, ok? Boa sorte e fique tranquilo e vamos em frente. Ok, obrigada, professor. Eu vou apresentar aqui para vocês como fica a apresentação na frente. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá? Se não passar slide, enfim, qualquer problema técnico. Que eu não vou conseguir ver vocês mais. Vamos lá. De início, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, principalmente os professores que aceitaram compor, né, minha banca de defesa, assim como a banca de qualificação, né, que foi composta por com essa mesma configuração. Como o professor falou, né, minha dissertação intitula-se Aceitação e Uso de Ferramentas de Computação em Nuvem, um estudo sobre o contexto informacional de secretários de pós-graduação. Meu nome,
né, Lisiane Julindo Nascimento Silva Martins, e meu orientador é o professor Dr. Daniel de Araújo Martins. Bom, para começar, vou fazer aqui um pouquinho da contextualização. Né? A pós-graduação, ela representa uma frente estratégica importante no contexto universitário nacional. Ela é formada pelos programas dos cursos de mestrado e doutorado, que são avaliados e reconhecidos pela CAPES. Essa avaliação, né, que a CAPES faz, além de fornecer subsídios para o financiamento deles, também determinam também, né, a continuidade do funcionamento. Essa avaliação ela é realizada com auxílio dos recursos humanos estruturantes dos cursos de mestrado e doutorado. Dentre esses recursos, eu destaco aqui, né, o servidor técnico administrativo, que na função de secretário tem hoje em dia uma atuação muito mais efetiva na instituição no que se refere às mudanças e à organização das atividades administrativas, né, influenciando, assim, a gestão da informação e do conhecimento, a GIC, podendo também considerar que ele é uma peça-chave para a instituição. Né? Em seu contexto laboral, o técnico administrativo ele conta com o avanço em tecnologias da informação, que possibilita as melhorias no desempenho de suas atividades, sendo uma delas a computação em nuvem, né? Que consiste hoje em aplicações, no uso de aplicações, né, por meio da internet, com a mesma facilidade de tê-las instaladas assim, no computador do usuário, podendo assim acessá-los de forma simples e de qualquer local. Nessa direção, onde é que está a nossa UFRN, né? A nossa universidade ela tem se empenhado na incorporação de ferramentas tecnológicas com vista à modernização e, somado a isso, também o seu programa de desenvolvimento institucional, né, o PDI, ele traz também o desafio de fortalecer a qualidade do sistema de pós-graduação rumo à excelência acadêmica. Assim, nós podemos acreditar que o uso apropriado de tecnologias que auxiliam o trabalho desse corpo administrativo, base dos programas, configuram uma frente estratégica relevante para a melhoria da GIC no cenário institucional. Porém, mesmo diante de todos esses benefícios e demais possibilidades advindas do uso dessa tecnologia em nuvem, né, ainda não está completamente elucidado como se dá essa aceitação e o uso dessas ferramentas pelo indivíduo, né? Ou pelo menos não estava. Inclusive no contexto laboral das instituições de ensino, assim como na UFRN. Então, diante de toda essa contextualização que eu fiz agora, temos, de um lado, a capacidade informacional desses secretários e, do outro lado, percebendo, né, a utilização da computação em nuvem como uma tática viável para a GIC. Essa pesquisa ela propõe-se a responder a seguinte questão. Como se apresenta a aceitação e o uso das ferramentas de computação em nuvem no contexto informacional e compartilhamento de conhecimento no cotidiano laboral dos técnicos administrativos de pós-graduação da UFRN? Para tanto, o nosso objetivo geral foi descrever a aceitação e o uso da computação em nuvem no desempenho das atividades informacionais e de conhecimento entre secretários técnicos administrativos de secretarias de pós-graduação da UFRN, como objetivos específicos, né, para alcançar o nosso objetivo geral. Nós traçamos verificar as tipologias de ferramentas de computação em nuvem utilizada pelos secretários de pós-graduação, descrever as formas de uso dessas ferramentas de computação em nuvem, descrever também os impactos do uso das ferramentas para o cotidiano laboral da pós-graduação, identificar o grau de aceitação das ferramentas encontradas e, por fim, construir um plano de fortalecimento do uso e da aceitação dessas ferramentas, né? E rotinas informacionais visando auxiliar a estrutura de excelência dos programas de pós-graduação. Rapidamente, enquanto justificativa, eu destaco o caráter acadêmico dessa pesquisa, né, onde estudos demonstram a relevância do tema e o espaço
para investigação no contexto pesquisado. Do ponto de vista prático, essa pesquisa ela permite a identificação dos pontos fortes e fracos da gestão informacional e do conhecimento na instituição, abrindo portas para a entidade se atualizar quanto às tendências e as boas práticas informacionais. Como motivação pessoal, esse estudo nasceu de uma prática vivenciada por mim, enquanto secretária do curso de pós-graduação, onde eu passei a utilizar, né, essas ferramentas, e essa experiência mostrou-se bastante positiva. E, por último, eu acredito que os resultados dessa pesquisa elas sejam interessantes para a universidade, além de que eu possuía, né, o acesso à população-alvo e além de dispor também do tempo esperado para o desdobramento dessa pesquisa, como ficou confirmado agora, né? Com relação ao referencial teórico, primeiro, eu iniciei pela conceituação da ciência da informação, trazendo a discussão entre o que seria informação e o que seria conhecimento, parti para o debate entre a gestão da informação e a gestão do conhecimento, permeando aí por esses autores em destaque. Depois, eu desempenhando um papel fundamental nos processos de gestão da informação e do conhecimento, né, viabilizando que os recursos de informação e de conhecimento sejam trabalhados com ferramentas instrumentais. Encontra-se a tecnologia da informação, né, um bloco no qual eu trouxe toda a conceituação, discorri sobre os 4 principais componentes da tecnologia da informação, e após essa explanação, eu trouxe para o debate o recurso elementar com o qual todos esses componentes interagem, né, que é o componente humano, né, responsável aí pelo sucesso ou fracasso organizacional e o foco dessa pesquisa. Ainda dentro das tecnologias da informação está a computação em nuvem, como ela é o objeto desse estudo, né, eu trouxe um bloco separado, no qual eu mostrei um pouco... Eu trouxe um pouco sobre essa tecnologia, apresentando as características essenciais, os modelos principais de serviços e as formas de implantação. Depois, eu apresentei algumas das vantagens e aplicações práticas, né, mais conhecidas, como aquelas as quais eu encontrei no decorrer da pesquisa. E, por fim, eu trouxe também, assim como no capítulo anterior, a reflexão, né, que o desenvolvimento e a adoção de novas tecnologias não se restringem apenas à perspectiva tecnológica, né, há também que se considerar o fator humano. Com essa perspectiva, que eu escolhi o modelo de aceitação de tecnologia em sua terceira versão para trabalhar nessa pesquisa. Foi o meu último bloco, né? Então, eu gostaria de explicar aqui um pouquinho mais sobre ele. Esse modelo, ele foi criado por Fred Davis em 1986, foi elaborado para elucidar os fatores determinantes do comportamento do uso do computador, né? E ele chamou de modelo de aceitação de tecnologia, TAM, que é sua sigla em inglês. Ele tem sido amplamente discutido em diversos trabalhos nacionais e internacionais, visando compreender a relação causal entre os fatores externos da aceitação dos usuários e o uso real do computador, né? Tratando-se de um modelo assim focado no comportamento individual em relação à aceitação da tecnologia. Ele baseia-se em 2 crenças centrais, que é a utilidade percebida e a facilidade de uso percebida, onde a utilidade percebida corresponde ao grau em que o indivíduo considera que o uso do sistema de informação, né, será útil e melhorará o seu desempenho profissional, e a facilidade de uso percebida corresponde ao grau em que a pessoa acredita que o uso de um sistema de informação será de fácil manuseio, né? No entanto, o TAM, assim como todos os outros modelos existentes, eles possuem limitações, né, quanto à sua aplicabilidade. Devido a essas limitações, o modelo ele foi ampliado no decorrer do tempo, que resultou em 2 novos protótipos, né? O TAM2, com 7 novas variáveis, e o TAM3, que é o que eu utilizei, com 13 variáveis, como mostra a figura. Nela, nós podemos observar os construtos em verde, que representam as variáveis do TAM2,
que influenciarão a utilidade percebida, e mais 6 construtos em roxo, que são as variáveis da facilidade de uso percebida. Além desses construtos, algumas relações importantes são trazidas pelo TAN3 e estão aí representadas por essas linhas tracejadas. Como nós podemos perceber, esses construtos, eles englobam as questões motivacionais, conduzindo a uma análise para uma perspectiva assim, mais humana, sendo o indivíduo o ator determinante da decisão ou não de uso, né, da tecnologia, e podem ser empregados também em diversas áreas do conhecimento, assim como na educação, sendo justamente o foco da minha pesquisa. Essa figura, ela resume o meu estudo, né, no qual eu iniciei as concepções dos recursos, informação e conhecimento, em paralelo à discussão entre gestão da informação e gestão do conhecimento. Posteriormente, eu expus o tópico de tecnologia da informação e seus componentes, né, explorando mais especificamente a ferramenta da computação em nuvem, sempre levando em consideração o fator humano atrás de toda a tecnologia, né? Assim, eu apresentei o modelo teórico que eu apliquei, o TAN em sua versão integrada, né, o TAN3. Partindo de todas essas reflexões teóricas, então eu vou passar a apresentar os meus procedimentos metodológicos que foram realizados. A minha metodologia, né, ela está dividida entre a caracterização da pesquisa, universo e amostra, técnica de coleta de dados e análise dos dados. Vou explicar cada um deles. Quanto à caracterização da pesquisa, essa pesquisa ela se caracteriza quanto à sua natureza de abordagem qualitativa, quanto aos seus objetivos, ela é descritiva, e as estratégias de pesquisa que eu utilizei foi o levantamento. A minha população, né, que eu utilizei foi composta por servidores técnicos administrativos da UFRN, secretários dos programas de pós-graduação estrito sensu, durante o ano de 2020 e 2021. Após o levantamento inicial, nós percebemos que nós temos 95 programas e contando com 93 secretários. A amostra, ela alcançada, né, foi de 78 participantes na etapa A, que eu vou explicar um pouco daqui a pouco, e de 71 participantes na etapa B. Essa amostra ela foi composta de forma não probabilística e por conveniência. Como técnica de dados, eu apliquei 2 questionários online, autoexplicativos, com questões de múltipla escolha, né, em sua maioria. Na etapa A, ela foi... o questionário ele foi aplicado, né, para todos os secretários. Ele tinha um conjunto de questões que versavam sobre quais são as ferramentas de computação em nuvem que estão sendo utilizadas e como estão sendo utilizadas, ou seja, com qual finalidade. Com isso, eu atingi os 2 primeiros objetivos específicos. E depois também foi possível, né, com essa etapa, fazer um primeiro levantamento que serviu para a aplicação do questionário na próxima etapa. 5 desses secretários foram excluídos da pesquisa, uma vez que eles não utilizavam nenhuma das ferramentas que eu pretendia estudar. Passando, então, a amostra a ter 73 participantes na etapa B. Essa etapa B, os participantes foram divididos em 2 grupos. O grupo A, cujas questões eram respondidas com base na utilização de ferramentas de armazenamento em nuvem, e o grupo B, que continha as mesmas questões, porém era voltado para a utilização de editores de documentos em nuvem. Esse questionário dessa fase, né, continha, primeiro, um levantamento de dados sociodemográficos, com questões relativas às idades, sexo, nível de escolaridade, o tempo que trabalham no setor, possibilitando um detalhamento do perfil destes respondentes, e depois o questionário trouxe perguntas que detalhavam melhor o uso, né? Na última parte, o questionário correspondia às questões do modelo de aceitação e uso de tecnologia integrado, o TAN3. E, inicialmente, o grupo A, né, de armazenamento era composto por 37 participantes e o grupo B por 36 membros. Ao final da coleta,
2 sujeitos do grupo B não responderam à etapa, né, a referida etapa, e foram excluídos da pesquisa, totalizando, assim, 34 questionários válidos para esse grupo. As respostas aos questionamentos do TAN3, eles foram baseados em uma escala, elas foram baseadas, né, em uma escala Likert de 7 pontos, variando de discordo totalmente a concordo totalmente. Nesse bloco de questões foram analisados todos esses construtos aí elencados, totalizando, né, 14 variáveis para cada ferramenta. Também foram realizados pré-testes e respeitados os aspectos éticos dos participantes. Os dados eles foram tratados e analisados por funções de estatística descritiva, sendo verificadas medidas de tendência central e dispersão e distribuição de frequências. Os resultados eles foram apresentados utilizando gráficos, tabelas e confrontando-os com a literatura vigente. Essa forma de análise, né, ela contribuiu para a construção dos pontos fortes e fracos na questão da aceitação e uso, e com base nisso foi feita uma proposta de melhoria. Essa proposta de melhoria, né, no caso, foi construída por meio de uma ferramenta de gerenciamento de projetos, denominada Project Model Canvas, pela sugestão até da professora Gabriele, e a partir desse levantamento, né, realizado, e também em conjunto com a apreciação da literatura. Vamos passar agora para a análise e os resultados, né? Bom, aqui eu vou apresentar de forma bastante resumida apenas os aspectos gerais, né? Destacarei os pontos mais importantes, pois os resultados são muito discutidos no texto, né? Por meio de várias tabelas e gráficos, e não caberia aqui a gente discutir todos, né? Assim, eu expor totalmente, porque iria demorar muito tempo. Mas, enfim, vamos lá. Essa tabela, ela sintetiza as respostas ao primeiro questionário aplicado, na qual os participantes eles podiam assinalar todos os produtos que utilizassem. E, em resumo, os resultados dessa primeira etapa mostraram que as tipologias de ferramenta em nuvem utilizadas pelos secretários de pós-graduação, constatamos aí que o e-mail, né, é o tipo predominante de ferramenta utilizada, né, 100% utiliza, seguido do armazenamento em nuvem, depois dos editores de documento em nuvem. As aplicações mais utilizadas foram os produtos Google, né, o Gmail, o Google Drive, o Google Docs, que fazem parte do pacote de ferramentas oportunizadas pela instituição estudada, podendo, nesse momento, ser entendido como uma resposta positiva ao incentivo ofertado pela nossa instituição. Bom, o e-mail, ele, né, foi o mais utilizado, mas ele foi excluído da segunda etapa, já que antes do início, né, dessa pesquisa, já era pressuposto que ele seria a ferramenta com maior utilização. Então, na fase seguinte, nós avaliamos apenas os profissionais dos setores de pós-graduação que utilizam, pelo menos, uma das ferramentas de computação em nuvem, que seja o armazenamento ou o editor de documento em nuvem, considerados, assim, os usuários finais dessa tecnologia. Né? Então, passaremos agora à análise do grupo de armazenamento, do grupo A. Quanto às características investigadas nessa fase, nota-se que a população desse grupo é formada por adultos jovens, com grau de instrução educacional mais elevado, fato que amplia, né, as chances de utilização adequada de ferramentas tecnológicas. No tocante ao tempo de trabalho do setor, o maior número de servidores trabalha nas secretarias há menos de 5 anos, o que aumenta a expectativa deles serem profissionais com menos vícios, com mais propensão a mudanças, fortalecendo, assim, a chance de adoção a chance de adoção e o emprego de tecnologias inovadoras, né? Com relação à caracterização do uso, diferentemente da etapa anterior, né, a primeira etapa, nesse ponto de pesquisa, né, os participantes eles só poderiam marcar uma opção, a ferramenta que eles utilizavam com maior frequência. E, com base nessa opção, passariam a responder todos os demais questionamentos. Assim, obteve-se que a grande maioria dos sujeitos indagados
afirmou utilizar o Google Drive e que esse uso era feito de forma compartilhada com outras pessoas. Além disso, eles possuem boa experiência com a tecnologia estudada. A respeito da finalidade do uso, foi observado que os usuários afirmam utilizar o armazenamento em nuvem para vários propósitos, que vão desde o emprego da plataforma, como arquivo geral da secretaria, até o uso mais específico, né, na qual eles armazenam documentos que precisam ser compartilhados com outras pessoas, como discentes, comissões ou mesmo com a chefia. Os tipos de arquivos armazenados são arquivos de escritório, tais como atas e planilhas. Aqui a análise global, né, do TAN3, de maneira global, esse grau de aceitação e uso das ferramentas de armazenamento em nuvem obteve uma concordância moderada, já que a média total resultou entre 5,58 e 6,07, como está aí. Ou seja, a gente entende, né, que na visão dos técnicos administrativos de Secretaria de Pós-Graduação da UFRN, o armazenamento em nuvem ele é aceito e seu uso é adequado para o desenvolvimento das atividades laborais desses servidores. Isso amplia as chances, né, dessa tecnologia configurar como uma ferramenta que assessora o trabalho do corpo administrativo base dos programas e também, consequentemente, contribua com a melhoria da gestão da informação e do conhecimento nesse setor. Como eu disse antes, eu estou apresentando os resultados de forma bem geral, a análise detalhada de cada construto, eu retirei da apresentação, né, porque senão ficaria extremamente longa, e assim, né, aqui está apenas a análise global do TAN3, e um pouco mais à frente eu vou trazer os pontos fortes e fracos identificados nessa análise completa dos construtos, tá? Agora partimos para o grupo B, né, que respondeu sobre os editores de documentos. No geral, observa-se que essa amostra ela possui um pequeno número a mais de mulheres, em sua maioria adultas jovens, com idade até 40 anos, com grau de instrução educacional mais elevado e que também trabalham no setor, que também trabalham menos de 5 anos no setor. Esses resultados eles são bastante semelhantes ao do grupo anterior. É possível, na caracterização do uso, né, observar que houve uma predominância do uso do Google Docs, né, 60%, porém, esse resultado ele demonstra que grande parte dos funcionários estão em descompasso com o que é ofertado pela instituição, né? Já que 40% dos servidores fazem uso de editores de documentos em nuvem, diferentes daquele disponibilizado pela universidade, o que pode ser prejudicial aos objetivos e esforços organizacionais. É uma parcela considerável, né? O grupo ele também apresentou boa experiência, apenas 12% possui o contato inicial, demonstrando certa maturidade com o manuseio da tecnologia estudada. E sobre a finalidade, é muito comum a preparação de documentos de expediente inerentes à atividade de secretaria, e 74% dos entrevistados informou que utiliza os editores de documentos de forma compartilhada. Com relação à análise global, podemos ver que o grau de aceitação e uso das ferramentas de edição em nuvem está entre concordo um pouco e concordo moderadamente, já que a média total resultou entre 5,47 e a média da mediana em 5,86. Ou seja, os secretários de pós-graduação, eles percebem que os editores de documentos são aceitos, seu uso também é adequado para o desenvolvimento das atividades laborais deles, né, o que pode apoiar a tomada de decisão por parte da instituição. Eu lembro novamente que essa é apenas uma análise geral, os 14 construtos são esmiuçados na análise detalhada presente no corpo da dissertação. Para finalizar a análise, nós acrescentamos ainda um comparativo entre os resultados do construto do TAN3, das ferramentas de armazenamento em nuvem e as de edição de documentos. Em síntese, ambos os tipos de ferramentas obtiveram resultados bastante semelhantes, com níveis de aceitação idênticos ou muito próximos. Dos 50 questionamentos feitos, né, com base no TAN3, apenas 8 obtiveram leves diferenças quantitativas,
com distinção do grau de aceitação. Então, na análise comparativa, nós constatamos que não houve divergência significativa, né, entre os dois modelos. Assim, os pontos fortes e fracos encontrados para a elaboração do plano de melhoria, que vão ser apresentados em seguida, são aplicáveis às duas tipologias estudadas. Bom, aqui eu passo a apresentar os pontos fortes e fracos, né? Vou ler. Os pontos fortes encontrados foi o perfil demográfico jovem, com grau de instrução elevado, pouco tempo de trabalho e boa experiência. Uma percepção positiva de ambos os modelos de ferramentas como úteis, adequadas ao desenvolvimento das tarefas cotidianas, que conferem vantagens ao desempenho individual e coletivo, que acarretam a intenção e planejamento de permanência de uso futuro. Crenças positivas de controle dos indivíduos em relação à sua capacidade de utilizar os dois produtos investigados, né, exceto aí a conclusão de tarefas com recurso de ajuda integrado dos softwares de edição em nuvem. Percepção favorável dos usuários acerca de existência de recursos técnicos e organizacionais para apoio ao uso das ferramentas. Concepção dos dois modelos como fáceis de usar, né, com intenção clara, compreensível e agradável, exceto no quesito divertimento. Percepção favorável acerca das características individuais para a utilização das ferramentas, apoio da chefia na utilização das ferramentas, influência positiva dos processos instrumentais cognitivos, percebendo a entrega dos resultados como relevantes ao trabalho, de alta qualidade, maior adoção e uso das ferramentas que foram ofertadas pela instituição e uso primordialmente voluntário, promoção do compartilhamento de dados e informações, consequentemente, descentralização dos saberes e competências, e ampla aplicação dos dois modelos avaliados, desde o uso geral até o mais específico. Enquanto pontos fracos identificados, nós destacamos, né, a neutralidade quanto à capacidade de conclusão das tarefas com recurso de ajuda integrado nos softwares de edição em nuvem, auxílio interpessoal com o uso dos editores de nuvem, ausência frequente de posicionamento com relação ao apoio de pessoas influentes e da universidade quanto à utilização das ferramentas, demonstrando possível insuficiência de incentivo, ausência de reconhecimento ou relevância institucional, quando comparados a outros que utilizam outras ferramentas, neutralidade quanto à percepção de divertimento em utilizar os dois modelos, né, de tecnologia estudados, e o descompasso entre produto disponibilizado em nível organizacional e o efetivamente utilizado por parcela razoável dos servidores, né, 40%, como eu falei, como principal editor de documento em nuvem. Aqui está o meu produto final. O projeto apresentado, né? Ele é um modelo mental, tá? De um curso de capacitação idealizado para essa pesquisa. É dividido em esse projeto, né? Ele é dividido entre perguntas fundamentais, quais sejam por quê, o que, como, quando, quem e quanto, né? Tais divisões, elas são representadas pelas cores dos post-its utilizadas. No primeiro bloco, né, o porquê, ele é representado pela cor amarela, onde, então, a justificativa, onde estão, né, a justificativa, o objetivo e os benefícios. Os pontos fracos elencados configuram essas justificativas, já que, segundo o autor do modelo, elas representam dores sentidas, né, na situação atual, e os benefícios representam fortalecimentos desses pontos fracos encontrados. No segundo bloco, na cor roxa, contém o produto e os requisitos, que consistem no que será realizado. Nos post-its laranja, tem-se que são os envolvidos, né, aí os stakeholders externos, a equipe vinculada ao projeto. Para responder à pergunta de como será realizado o projeto, tem também as premissas, os grupos de entrega e as restrições, representados aí pela cor azul. E, por fim, na cor verde estão os 3 últimos conceitos, né? Os riscos, as linhas, aliás, a linha do tempo
e os custos que respondem a quando o projeto será executado e quanto ele custará. Como foi visto no primeiro bloco, né, a proposta ela permeia todas as fragilidades listadas, né, praticamente em sua totalidade. Assim, nós esperamos que esse produto elaborado ele ajude a reduzir os pontos fracos identificados, a aperfeiçoando os construtos avaliados e também, consequentemente, o uso e aceitação das ferramentas de computação em nuvem que nós estudamos. Enquanto considerações finais, eu queria destacar, né, que os servidores técnicos administrativos eles empregam essas ferramentas para fins de armazenamento, editoração de documentos importantes e de expediente de seus contextos laborais, ficando evidente que as tecnologias em nuvem aqui avaliadas elas se apresentam com uso apropriado. Constata-se também que as aplicações elas são verdadeiras aliadas à gestão da informação e do conhecimento praticadas por esses atores nesses locais de trabalho. Enquanto limitações do estudo, né, eu destaco que as variáveis excluídas, né, que precisariam de uma outra forma de estudo, sobretudo qualitativo, e também potenciais efeitos cruzados, né, entre as variáveis do TAN3, que também nós não levamos em consideração. As dificuldades de aferição pela intensidade né, da escala Likert, apesar da consistência psicométrica da escala de 7 pontos, que há também uma diminuição da segurança nas respostas. E o estudo quantitativo ele limita, né, esse estudo aprofundado de todos os aspectos aqui questionados, e também, por fim, né, que essa pesquisa representa apenas o contexto da pós-graduação e não a organização como um todo, muito menos a realidade de outras instituições do ensino superior. Essas são as referências que eu utilizei nessa apresentação, e obrigada.